Você é o convidado, a convidada da casa do Arley de hoje. Mas olha, a nossa convidada é maravilhosa. Ela é incrível, é muita história. A gente vai falar sobre muita coisa. Eu quero que vocês recebam com muito carinho. Ela, Milena Ciribelli! Yes! Que honra ter você aqui. Honra minha, obrigada pelo convite. Bora falar? Vamos. Nossa! Imagina, você está me convidando para quê? Para falar. É uma coisa que eu nem faço muito. Né? Você vai ter que falar assim, Milena, tá bom, chega, menos, fica quieta. Porque senão eu vou ficar falando. Bora. Vambora. Vamos. Senhoras e senhores, começando mais um A Casa do Arley. Eu tô com a honra de ter hoje como convidada alguém que sempre esteve nas nossas casas. Milena Ciribelli! Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Que honra ter você aqui com a gente. Já estou me sentindo em casa. Essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia. E aí, cara, quanto tempo de carreira já? Ai, É meu muita Deus do céu, experiência. 40 anos. 40 anos, né, de carreira. É. Talvez tenha até um pouquinho mais, assim. Eu falei de número, eu tenho que ficar fazendo a conta, assim. Mas, olha, eu comecei na Rádio Fluminense FM, a maldita, em 1983. Isso. A rádio ainda não tinha um ano, ela tinha estreado em março de 82. E foi uma rádio, assim, icônica, né? Sim. Pro Brasil e pro até rock pro nacional, mundo. para tudo, né? Porque ela reverberou, né? Quantas bandas que conseguiram mostrar o trabalho em outros países, né? Paralamas, Capital Inicial, Legião, Kid de Abelha, enfim, essa galera toda começou lá na Rádio Fluminense. E eu tive o privilégio e a honra de fazer parte dessa história. Porque às vezes a gente fica assim, meu Deus, quanta coisa que eu já vivi, quanta coisa que eu já fiz. Aí outro dia eu fui no show do... O Capital Inicial tava lá em um show lá no Rio. Aí eu fui falar com o Dinho. Aí o Dinho, pô, que legal. Aí ele no palco, ele falou, gente, acabei de encontrar uma pessoa da Rádio Fluminense. Eu falei, gente, Que porque delícia. a gente faz um esforço, eu faço um esforço grande para manter viva a rádio. Sim. Porque, assim, acho que foi ano passado, ano retrasado, lançaram um filme sobre a Fluminense FM. Ah, que legal, não sabia. Com o Johnny Massaro. Foi um filme muito legal, fazendo o papel do Luiz Antônio Melo, que infelizmente faleceu. Mas deu tempo até dele curtir isso tudo, de ver o filme dele sendo, né, divulgado. A Globo chegou a passar também, fez como se fosse série. E a história, assim, tá bem parecida com a realidade, claro, que é um pouco de ficção, tanto que as pessoas me perguntam, né? Porque, tipo assim, a locutora principal lá, assim, se destacou bastante. Então as pessoas falam assim, ai, foi você, né, Milena, foi você. Porque ela teve um caso com o chefe, né? O coordenador. Eu falei, não fui eu. Levar fama sem tirar proveito, não fui eu, por favor. Então eu já fui logo avisando. Mas a história tem muito de real, da história do primeiro Rock in Rio no Brasil, como foi realmente a Rádio Fluminense, a gente colocava no ar, ligava a televisão, levava a televisão para o estúdio, a rádio não tinha os direitos, né? Mas ficamos em primeiro lugar, o pessoal do Ibope contou pra gente em off lá, olha, que o pessoal não tinha dinheiro para pagar o Ibope e tal. Então, eu falei assim, olha, vocês realmente... Porque era a única rádio rock do Brasil, né? Assim, né? Oficial, realmente grande e que fazia um barulho, que fazia diferença. Aqui em São Paulo, eles depois lançaram a 89. 89, sim. Mas não tinha. Então, a galera de São Paulo ia para o Rio, o pessoal do Sul ia para o Rio, gravava, naquela época, em cassete. Nas fitas. Né? E levava para casa, para curtir, para ouvir, entendeu? Não, isso é maravilhoso, porque... Cara, é anterior à Rádio Rock em 89. Sim, E a Fluminense... E o que é muito legal, assim... O que eu sinto quando a gente ouve você falando, você tem um carisma imenso, você sabe disso, né? Tá aí há muitos anos fazendo e trazendo essa alegria pra gente dentro de casa e tudo. Mas é engraçado que você tem a pegada, e aí você me disse se eu tô errado, essa pegada daquela voz tão boa de ouvir na rádio. Né? Não é isso? Você trouxe isso. Eu, graças a Deus, assim, agradeço ao Papai do Céu sempre, todo dia, porque eu sei que a minha voz é muito marcante. Muito. Então, a coisa que mais acontece, às vezes eu estou em algum lugar assim, até em táxi, eu começo a falar, moço, é você?
Sabe? E marcou realmente, né, várias gerações, né? Eu comecei muito cedo, então eu fico feliz quando a galerinha aí de 30 e pouco, 40, Mas não é né, muito fala assim, gostoso ouvir? A gente tá com plateia aqui hoje. É não, muito eu falo que gostoso assim, a ouvir. memória afetiva, É, né? Lembra quando total. chegava da escola e eu tava lá falando, né? Globo Esporte e tal. Não, e traz Agora, na rádio, foi muita influência também do Marvel, do teu irmão, com a música? Você já gostava? Como que você foi parar na Rádio Fluminense? Não, foi tudo sim. Eu sempre falo que eu fico prestando atenção que o Papai do Céu me mostra aí, manda e tal. Meu irmão tinha uma amiga, a Selma Boiron, que ela era já locutora da Rádio Fluminense FM. E aí eu falei, poxa, locutora, naquela época só tinha homem falando, né? Sim. Falei, pô, mulheres no ar, que legal. A gente tinha 2 mulheres, acho que a Maravilha Rodrigues na JB FM e a Eunice Cury na imprensa. Aqui em São Paulo acho que tinha Rádio Mulher, é uma coisa assim. Pode ser. E aí tinha, de repente, algumas mulheres, mas o peso mesmo era masculino. Se você ouvisse, trocasse de rádio, né, ficasse zapeando no dial, você ouvia praticamente só homem. E aí, quando a Fluminense começou, ela veio realmente inovar muito. Primeiro porque as gravadoras chegaram, olha, a gente está trabalhando aqui a faixa 1, lado B, e a gente virava e escolhia outra coisa. No início, os gravadores ficavam loucos. Gente, mas essa é a faixa de trabalho e tal. A gente não segue essas coisas. Passava outras faixas também. A gente escolhia outras coisas. E aí, depois, eles começaram a gostar porque eles já tinham a segunda música de trabalho. Entendi. Entendeu? Porque já tinha funcionado na rádio, já tinha pedido, já estava dizendo. Então eles começaram a gostar mais da rádio. E aí os relacionamentos foram melhores com as gravadoras, né? Mas sempre foi bacana. Então a gente teve muita história, assim, olha, é um sentimento assim realmente de pertencimento a uma época e a um momento da música, porque eu me lembro que a gente tocava Rita Lee, Erasmo Carlos, Raul Seixas, outros poucos do rock. Imagina abrir esse leque, chegava as fitas. Eu lembro de estar no estúdio no dia que ligaram da gravadora para saber como é que é o nome desses meninos aí, Paralamas do quê? Aí eu quero, não, vou passar o contato, não sei o que e tal, e eles explodiram, como todos os outros, né, que conseguiram o seu espaço, e até hoje tem show, Capital, né, viu, enfim. Então, assim, eu acho que a gente marcou né, um tempo. Com certeza. E ter conseguido isso ter virado filme foi muito bacana, né? Tem que virar filme, livro, né? Que o Luiz Antônio tinha feito um livro já. E a nossa história. Então, sempre que eu posso, toda vez que me entrevista, eu conto. Olha, tudo começou para mim na Fluminense. A Fluminense tinha um slogan, Fluminense FM maldita. E eu sempre digo que ela foi bendita, porque foi aonde eu comecei a minha carreira, onde abriu espaço para mim. Aí eu, da música, do rádio, eu fui trabalhar na TV fazendo um programa musical. Som Maior na Manchete. Sim. Aí fiquei fazendo, quer dizer, fiquei nessa área da música até que em 88, o Mauro Costa, que era diretor lá do jornalismo, falou, cadê a Milena Cirivelli? O que ela está fazendo? Eu falei, ela está fazendo o programa. Então chama ela. E eu já estava, sabe aquela fase assim, uma semana você trabalha, você ganha, a outra você não ganha. Eu falei, eu quero um negócio mais certinho, que eu saiba quanto eu vou ganhar no fim do mês. Claro. Acho que eu vou aceitar, vou para o jornalismo, então. Não pensava em ser jornalista, né? Eu trabalhava como radialista. Achei que eu ia ser publicitário quando era criança. Ficava prestando atenção no anúncio, falei, poxa, que legal contar uma história em 30 segundos, eu quero fazer isso. E aí depois não foi. Porque aí, quando eu comecei a trabalhar em rádio, né, que eu achava muito mais dinâmica, essa coisa, né, de você fazer tudo sozinho em FM, então eu achava bem animado. Eu falei, não, acho que eu não vou ficar ali atrás da mesa, escrevendo, aquela coisa. Mas aí você chega na Manchete já, aí a mudança da rádio, da Fluminense para a Manchete, você já chegou com o Som Maior. Aliás, foi nessa experiência que você falou com o pessoal do The Cure também? Foi. Na Manchete, a gente fez os especiais da Manchete. Sim. Então, vinham as bandas para o Brasil, eu fazia entrevista, não falava inglês, tem um professor ali, não falava inglês direito, aí o que eu fazia? Eu pegava uma amiga minha que era casada com inglês, tinha sido casada com inglês, então eu fazia as perguntas em português, ela me ajudava a traduzir, me explicava, né, a pronúncia direitinho, como falar e tal, e depois ela me ajudava a traduzir. Né? E aí pronto, fazia os especiais, lindo, maravilhoso. Aí eu entrevistei o The Cure, algumas coisas eu entendia, claro, né? E eu me lembro que o Echo and the Bunnymen, lembra também? Sim. Aí saiu, na época, não sei se foi na Veja, aí o título era
Ian McCulloch sendo entrevistado sob o olhar embevecido de Milena Ciribelli. Acho que eu estava assim, ó. Maravilhoso. Ele era muito bonito, né? Uhum. O Bob Smith, né, com aquele ursinho, era meio engraçado. Mas, enfim. Então, assim, foram muitos especiais bacanas. Então, fiquei Tony Bennett lista. também? Tony Bennett. Tony Bennett é uma história incrível, né? Sensacional. Quer que eu conte? Quero, claro. Tony Bennett, né? Imagina, Tony Bennett, né? Naquela época, era o máximo, né? E aí eu lembro que isso deve anos 90, início dos anos 90. E aí tinha um show dele. E o meu diretor, Gregório Rubin, ele era iluminador. Uhum. Então, por exemplo, aqui ele já teria olhado, olha, essa luz está perfeita, o âmbar ele é argentino, o âmbar no cabelo de Milena, não, tem que ficar perfeito, Milena. E ele me ensinou até isso, ele falou assim, exija sempre uma boa luz, que com uma boa luz você vai ficar sempre bem no vídeo. Se uma luz ruim, não adianta, melhor maquiagem, melhor roupa, melhor cabelo, que vai, né? E aí aí eu tô lembrando dele. E ele era todo cuidadoso, e ele arrumando aquele set maravilhoso, né? Piano, aquela coisa. E o Tony Bennett lá, mas ele, né? Até ficar tudo perfeito. E o Tony Bennett lá, tranquilo, tranquilo. Eu falei, ai, meu Deus, coitado, cara, né? O cara é uma estrela, né? E tá ali, super legal, super... E aí ele olhou para alguém e pediu um papel e uma caneta. Alguém levou para ele e eu só vi ele assim, olhando para mim. Toda vez que ele olhava, o que será que ele está escrevendo lá, né? Aí daqui a pouco vem ele e me dá um desenho, ele me desenhou. Maravilhoso, maravilhoso. Tá lá na minha cristaleira, que Caramba, ninguém você mexe, tem que enquadrar e fazer. maravilhoso, maravilhoso. E aí eu falei, e foi uma grande lição também, porque eu falei, nossa, o Tony Bennett me mostrou que as verdadeiras estrelas, né, os iluminados, são pessoas do bem, são pessoas que não vão ser agressivas com as outras, não vão ser mal educadas, porque eles estão lá num patamar que não tem insegurança, não é isso? Não tem. Você não acha? Acho que sim. Porque com certeza você teve muita gente nessa experiência toda, muita gente você percebe que é um pouco insegura e que talvez aquele cara que se acha, que você fala assim, pô, não teve essa galera. Às vezes até por insegurança você acaba, né, repelindo ou então, né, não querendo responder alguma coisa e fica antipático. Sim, sim. Mas como foi lidar? Porque assim, você lida com a fama desde criança, né? Assim, desde muito jovem. Como é isso? Então, foi interessante porque eu sempre eu sempre amei cinema. Eu era cinéfila, daquelas de assistir tudo. E aí tinha um programa na televisão quando eu era criança que chamava, como é que é? Acho que Isso é Hollywood. E mostrava a ascensão e queda das grandes estrelas e astros de Hollywood. Eu falei, gente, como é que pode? Rita Hayworth, um virou drogado, o outro virou alcoólatra. Aí eu ficava apavorado com aquilo. Nossa, será que a fama, será que isso perturba tanto a cabeça de um ser humano que a pessoa não sabe lidar? E aí eu falei assim, não, nunca vou cair nessa. E quando eu comecei a trabalhar na Manchete, eu me lembro que falavam lá, né? Ah, minha estrelinha, descobri a Milena, não sei o que, não sei o que. Aí o camarim lindo, cheio de fruta, champanhe, aquela coisa. Eu falei, eu não caio nessa não, porque eu já vi esse filme antes. Maravilhoso. Eu sei como é que é. Então eu acho que eu sempre fui muito pé no chão. Então, toda vez que eu vou, né, em algum lugar, que as pessoas me conhecem, por exemplo, eu fiquei 18 anos na TV Globo, né, no top, né, de linha. Então, assim, quando eu fui para a Record, eu me lembro que as pessoas falaram, nossa, a gente achou que você era metido porque você era da Globo. Eu falei, gente, que metido, sabe? Como as pessoas podem se ver dessa forma? Eu acho estranho. Embora eu conviva com muita gente assim, que se acha, porque né, conquistou alguma coisa que o outro não, porque tem mais dinheiro, porque tem mais fama, porque tem mais seguidor hoje em dia, né? Tem isso, eu tenho isso, esse número de seguidor. Falei, parabéns, querida. Você é feliz? Né? E aí eu vejo gente assim, né? Cada vez que eu conheço, vejo umas pessoas que estão tentando cuidar da cabeça. Jovens que estão fazendo muito sucesso e que não estão sabendo lidar com isso, mas que talvez tenham tido algum insight aí, opa, cuidado, cuida da cabeça, porque sem isso aqui funcionar, gente, ninguém é nada. Pé no chão é importante. É muito importante. Claro que a família dá um suporte muito grande quando você tem uma boa criação, né? Que a seus rede de pais apoio, ensinam, né, também. Sim, e que ensinam, né? Você ser uma pessoa do bem, a não fazer, né, mal para os outros, a não puxar tapete, enfim, todas aquelas coisas que no início
você fica olhando para tudo e quando você percebe outras pessoas fazendo, fala, nossa, né? Mas eu durmo com minha consciência limpa. Tranquila, sempre foi assim. Eu passei por muitas coisas, não vou dizer que não passei. Claro, imagino. Sabe? Foram coisas assim de me puxarem o tapete feio. Feio. Mas aí, sabe aquela coisa? Vamos lá, meditar, sabe reza, pensa. Eu falei, não. E eu sou muito antenada com Deus. Então, assim, vou pensar que é tudo pro meu bem. É melhor para mim. Sim. E às vezes até é, né? Aquela história do ruim que é bom. Sim. Porque se você recebe um não, às vezes você vai procurar o seu sim. E se você está ali, e se você está ali, né, acomodado de repente naquilo, você vai ficar ali de repente a vida inteira, sim, ou muito tempo sem se movimentar. E eu acho que a vida é movimento. Né? Você tem que estar o tempo todo. Eu preciso confessar uma coisa muito que eu falei no começo, mas assim, quero deixar bem registrado isso, porque eu acho que todo mundo concorda comigo. É gostoso te ouvir falar, e assim, é de um jeito que você traz essa alegria. Eu lembro, claro, né, lembro de quantas vezes eu te vi na TV, quantas? Eu não consigo mensurar isso. Mas é legal porque é sempre no astral, independente, né, tem dia que você não tá legal, sei lá, mas você tava sempre no vídeo, sempre sim, super alto astral, e você transmitia isso pra gente. Porque eu sou assim. Porque várias pessoas, né, que me conheceram naquela época, eu falo assim, nossa, você é do mesmo jeitinho que aparece na televisão, porque tem gente que não é, né? Tem gente que abre o sorriso, mas depois, não, quero saber de fã, não, aqui, né? Eu peguei muito aquela época de autógrafo, tinha gente que não queria, aqui é autógrafo, sabe? E então, assim, eu fico feliz de ter essa visão da vida também, entendeu? Uhum. E das pessoas se conectarem comigo, porque eu fiz um carinho, até babá eu já fui. É mesmo? Porque quando eu comecei no Globo Esporte, você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Então você me viu mais no Esporte Espetacular, porque Globo Esporte eu vim aqui fazer algumas vezes, cheguei a ficar uns 2 meses fazendo, mas mais o Esporte Espetacular. Sim. E matérias, né? Que tudo, sim. Mas eu me lembro que uma mãe chegou para mim, não foi uma, a primeira que me chamou a atenção. Ai, obrigada. Eu falei, obrigada por quê? Eu falei assim, porque você cuida do meu filho muito bem. Eu falei, como assim? Eu falei assim, porque eu só consigo dar comida para ele na hora que você entra no Globo Esporte, você abre o sorrisão e aí ele fica encantado ali, conectado com você, vidrado, e aí eu consigo alimentar. Eu falei, que bom, obrigado, bom saber, né? Então, aí depois disso, várias pessoas falando isso para mim, eu falei, nossa, então eu descobri que eu fui babá. Faz todo sentido, mas assim, mas o que é legal, eu tenho um cara que é muito feliz, que trabalha aqui com a gente, que eu quero te apresentar. É meio maluquinho, mas é ele, esse cara aqui, ó. E aí, Duda? E aí, gente? E aí, Milena, tudo bem, moça? Tudo. Nossa senhora, nossa, olha, ela é maior pessoalmente, assim. Que a TV do meu quarto, assim, é pequenininha, né? Então ela é desse tamanho e assim, pessoalmente, uau. Todo mundo muito prazer. Engorda na televisão e parece mais alto. Não é? Mais ou menos uns 4 quilos. Então, muita gente que você olha na televisão fala assim, nossa, como ela é magra. Quando você encontrar, ela é muito mais magra. Mais magra, é verdade. Eu já fui bem magra. Eu pesava 50,5 kg, então as pessoas na televisão me olhavam, eu sempre Mas você sempre roxinho. Manteve muito bem, Eu tô acima do meu peso. Eu tô acima. Não parece. Desculpa. Eu tô um pouco acima. Né? Todo mundo aqui. Eu tô um pouquinho acima. Mas é porque eu era magra demais. E como o meu rosto sempre foi redondo, as pessoas não entendem muito, não percebem muito. Eu que percebo que as roupas não cabem, né? Mas assim, no vídeo, então todo mundo dá uma engordada no vídeo. Mas sabe o que eu ia te perguntar? Assim, a gente fala assim, tem uma galera que se acha e tal, mas você teve grandes parceiros também, né? Tive grandes parceiros. Até hoje, todo mundo fala que eu e o Vanucci, Fernando Vanucci, que nós fomos a melhor dupla de apresentadores de esporte da televisão brasileira. E eu fico muito feliz. Ele chegou a ouvir isso antes de falecer. E até hoje as pessoas falam isso. Então, também marcamos uma época, né? Com certeza. Porque também, quando eu comecei na Globo, só tinha o Vanucci, Léo e eu. A primeira mulher era a Isabela Scalabrini, que foi para geral. Ela saiu do esporte. Tá. E então só ficamos nós 3. Sim. Então éramos 3 para fazer tudo. Ou seja, a gente entrava na casa das pessoas o tempo todo, né? Maravilhoso. O Léo também, infelizmente, todo mundo faleceu fala também. Que ele era um doce também. O Léo era uma figura maravilhosa.
A gente passou agora um período complicado. Meu pai estava no hospital, quando eu descobri que ele também estava no hospital. Até saí correndo, estava no hospital em Niterói, fui para vê-lo, porque ele era um pai da TV para mim, entendeu? Sim, que ele era uma pessoa assim, daqueles que queria agregar. Estava sempre ensinando, Lena, pronúncia disso aqui. Eu falava, valeu, Léo. Ó, isso aqui não sei o quê, pô, valeu. Então ele era assim, daquelas pessoas que todo mundo amava, né? Inesquecível a história era no Fantástico que tinha a coluna do meio, a zebrinha. Era, coluna do meio. Mas não era eu que fazia, não. Era você, não. É que eu gosto de imitar voz. Eu fiz umas vozes do... como é que era? Na Olimpíada dos Bichos, eu fazia, eu lembro disso, eu lembro. Como é que era? Eu que criei o nome do personagem, até Giba de Boia, Giba de Boia. Então eu gosto. Aí de vez em quando o Fantástico me chamava, menina, vem fazer uma vozinha aqui, aí eu ia. Nossa, depois eu vou pegar uma consultoria, viu, Milena? Essa coisa de criação de vozes, porque assim, eu tenho essa minha voz, né? Mas eu queria criar outra. Mas ele tem uma voz maravilhosa, que é ele fazendo o pai, né? Seu pai tá aí? O meu pai, o Arley. Chama ele aí. Não, mas acabei de conhecer a Milena, a gente tava se dando bem aqui. Vai. Eu já volto, Milena. Chama seu pai. O pai dele é uma figura. Meu pai. Oi, gente, eu sou o pai do Dudu. Eu falei que ela não ia achar graça. Eu tento avisar o Arley que as pessoas não vão entender. É uma piada muito estranha. Mas eu falei, insiste nessa piada, Milena. Milena, os diretores das emissões ficavam insistindo para você fazer umas coisas? Às vezes, não, mas não. Para as piadas, não. As piadas acabam sendo mais espontâneas, porque nem todo mundo brinca. Então, eu fazia uns esquetes de humor no Esporte Espetacular, que isso me rendeu o convite para ir para as novelas, para a linha de shows. Caramba! Na época, eu estava começando na Globo ainda, tinha 1 ano e pouco ainda. Você entrou em 91, só estou te falando das datas, 91, né? 91. E, fiquei na Manchete, né? Fiz as Olimpíadas de Seul em 88, fiz grid de largada, que era programa de Fórmula 1. Você fez 14 Olimpíadas, alguma coisa assim. Não, mas não conta assim, porque eu nunca tinha ido. A primeira que eu fui foi pela Record, que foi Londres, 2012, que era um sonho que eu tinha. E meu pai era atleta. Do estúdio. Não, era do estúdio. Meu pai era atleta quando jovem, então aquela coisa assim, eu cresci com um gosto pelo esporte. Ele me ensinou a nadar, jogar vôlei, jogar futebol. Jomar Ceribelli. E então, assim, tudo que eu aprendi de esporte foi com ele. Então eu queria realmente. Não falei nem. Lembrando. É que ele faleceu, né? Também. E aí a gente lembra das coisas todas. Mas, enfim, então foi ele que me ensinou, mas o que você tinha falado antes? Não, mas eu acho que, assim, a questão do Sr. Jomar ser atleta, eu acho que trouxe também o exemplo de disciplina para sua carreira, né? Sim, todo mundo que trabalha com esporte, né, ele era atleta do tipo que... A gente é de Niterói, né? Então, no Caio Martins, em Niterói, tinha uma pista de atletismo naquela época. Ele tinha outro trabalho, mas ele levava de bicicleta, dardo, martelo, tudo. E ele ensinava para outras pessoas de outras áreas que iam lá, que queriam aprender, que queriam praticar. Ele que era o professor. E, então, assim, eu cresci com esse carinho pelo esporte, com essa vontade de vivenciar mesmo o esporte. E aí essa transição da parte de rock and roll, da Fluminense, e depois da Som Maior na Record, na Manchete. Quando você foi para o esporte, você já estava em casa também, né? Não é? Quando eu fui para o esporte também, né? Eu estava em casa na música porque meu irmão virou músico depois. Nessa época a gente só curtia, só ouvia. E aí, com uns 11 anos, assim, eu comecei a tocar piano, que legal. Tocar flauta, aí ele gostou também, aí ele pegou meu piano, levou pro quarto dele, mas aí ele virou um pianista de verdade, eu só ficava na purelise aí. Eu acho que ela já tocou na minha rua, olha, eu já ouvi essa. Mas aqueles aplicativos, né? Mas enfim. Mas você teve um pezinho na música e teve no esporte também, né? Que eu tô sabendo que você jogava também, né? Eu gostava de brincar. Jogar profissionalmente nunca, né? Profissionalmente não seria, mas eu digo, jogar mesmo de verdade não. Era só na escola, Mas eu ouvi uma vez você falou que jogava bem vôlei, eu gosto de vôlei,
meu esporte favorito, digamos assim. Tá. Gostava de jogar futebol também, mas como naquela época quase não tinha mulher jogando, eu jogava com meu irmão, com os amigos, com os parentes, primos, não sei o quê, só tinha eu de mulher. Então o papai deixava jogar, mas ficava preocupado e me botava no gol. Ah, entendi. Eu sou boa de agarrar. É mesmo? É, sou por causa, acho que disso. Eu treinei um pouco. Mas na hora que todo mundo ia chutar, ele gritava, gente, devagar que a Milena no gol. Então meu treino foi um pouco leve. Mas aí é legal, essa jogadora que bom, a Milena tá entre os homens e se destaca ali também, e mostra seu valor ali também. O que é legal, porque a pergunta que eu faço é no meio esportivo, né? Porque a gente pode dizer que foi você que começou, junto com a Isabela, assim, esse lance de ter a mulher dentro do esporte? Sim, eu comecei na Manchete, né? Em 88, como eu falei, nos boletins. Sim. E só tinha, então, eu na Manchete, a Isabela na Globo, de mulher, que eu me lembre, né? E tinha repórter, né? Isso já tinha, mas na apresentação, não. Mas o que você perguntou mesmo? Que eu já teve... De estar num ambiente, assim, majoritariamente masculino? Tido como masculino. Assim. Sim, Mas eu já tinha começado no reduto masculino, que foi na rádio de rock, imagina. Também, né? O pessoal que mais acontecia era ligar e falar assim, mas vocês entendem de rock? Mulher falando de rock? Você tá brincando? Eu gosto, sim. Aí a show, no início, eu me lembro que só tinha homem. Depois aquela coisa foi mesclando, as mulheres começaram, né? E que nem... jogar futebol. Hoje em dia, mas é um padrão, né? Olha que legal. Um padrão, E aí você tem que quebrar isso, que não é fácil, né? Sim. Você fica meio... Te olham meio assim... Mas o que eu percebo, assim, simpatia e tal, mas, assim, muita qualidade no seu trabalho. Não tem o que falar. Não tem, assim... Poxa, obrigada. Mas não é. Não, gente, eu tô exagerando aqui em nenhum momento. É isso aí. Dá nostalgia. Assim. É isso aí. Porque mas não é só a sua imagem também, aliada à simpatia e a carisma, que é gostoso de ver. Eu tô pirando aqui, Duda, desculpa. É isso aí. Eu falei que eu não ia ficar puxando o saco, mas não dá. Não dá porque é de fato de coração mesmo que eu tô dizendo. E como que você vê essa mudança? Porque de quando você começou ali na Fluminense, 83, até hoje mudou muito a pegada de conteúdo. Como que você... Eu vejo que conteúdo você tá sempre... que você está falando? Eu acho que você está sempre atualizada. Tá. É porque eu achei que você ia falar do espaço feminino, né? Porque abriu um leque, né? Não existia também, quase, também. E a partir daí todo mundo passou a contratar mulheres para locução, em rádio, para TV também eu acho que aumentou um pouco. E hoje tem na narração, sim, que ainda tá aquela coisa das pessoas se acostumarem. Tá polêmica Ai, ainda. meu Deus, né? O que você acha das narrações? Não, eu acho que é um espaço que é importante as mulheres estarem também. Eu acho que podemos estar em todos os lugares. Mas é a coisa de acostumar. Por exemplo, como eu comecei no rádio falando de rock, a maioria, né, era um público masculino, gosta de rock. Legal, mulher falando de rock. Narração, praticamente isso foi na história, né, a vida inteira, narração masculina. Tanto que eu, na Globo, quando eu entrei, falava, você vem de rádio, vamos experimentar você narrar? Nem se falava disso. E eu não consegui nem fazer o piloto. Não? Eu nem falava essas coisas, mas agora eu falo porque eu acho que é até bom saber, porque as meninas agora, outro dia eu entrevistei a Natália, estava no evento do COB, e aí estava ela, Alvinho, Álvaro José, enfim, outros locutores. E aí eu falei para ela, olha, que legal que agora vocês estão ocupando esse espaço, que foi difícil, né? Mas é normal, porque as pessoas querem o que elas estão acostumadas, o que elas acham que é mais palatável, né? O que de repente cai melhor, Mas eu acho que, assim, o importante... Eu cheguei a treinar locutoras na Rádio Fluminense, e eu falava o seguinte, faz o arroz e feijão, faz o beabá direitinho ali, até tá bem seguro, e aí começa a botar o molho. Porque isso também faz diferença. Se você fica querendo, de repente, fazer... vou fazer como fulano, vou fazer... E aí não fica natural. Eu acho que as pessoas têm que ir buscando o seu espaço de uma forma mais orgânica. Você tem um narrador, uma narradora, assim, que é favorito? Que você fala, putz, adorava ouvir? Então, quando eu comecei, eu prestava muita atenção em um homem, num apresentador, que era o Eliakim Araújo. Eliakim Araújo, sim. Porque ele era muito coloquial. Era uma coisa assim, era
Quebrava, discrepante, assim, dos Aham. outros. Claro que excelentes, né? A gente tinha outros colegas maravilhosos, mas ele, para mim, eu ficava assim, Que gente, legal. como ele consegue falar conversando com as pessoas? Aham. Porque é essa coisa mais difícil. Você Sim. tá com um TP na sua frente e muita gente fica engessado, né? Aham. Olá, boa tarde, hoje não sei o quê, tá. Para você falar isso de uma forma tranquila, pois é, o Flamengo hoje, né? Mais um gol, papapá. A gente viu demais. Então, você, já me falaram isso, pô, Sim. você lê bem TP, é uma arte. É uma arte. Porque hoje em dia você tem que improvisar muito. Uhum. Não é como antes que você tinha que seguir tudo que estava no Sim. TP. Às vezes reclamavam se você não seguisse. Você botava um caquinho ou outro, às vezes, até porque alguém tem que ter o diretor de corte, tem que saber exatamente sua deixa para pôr. Pra quem não sabe, TP é aquelas letrinhas que fica passando na TV, e aí o pessoal da Isso, TV tem que ler. teleprompter. TP são as letrinhas, isso mesmo. O texto fica ali acoplado na câmera, né? Como se fosse um retroprojetor, né? Naquela época de escola, É verdade, né? sim. E aí ele fica aqui e você vai lendo. Alguém vai, né? E pra quem não sabe o que é ler mal, o TP é só prestar atenção nas campanhas políticas, né? Os candidatos a deputado, vereador, tá tudo perdido ali lendo o TP. Pois é, porque eles não estão acostumados, não é a profissão deles. Então eles começam a ler de uma forma muito dura, né? O Duda tem a Tem boa que sacada. explicar pro Duda, pessoal, você é né, demais. Wally? O pessoal, às vezes, vocês estão falando aqui, é que os dois são da TV. Aí eu que não sou, eu fico ouvindo aqui, eu fico meio perdido. Então tem que explicar pro pessoal. É verdade, é verdade. Mas a questão do, por exemplo, de narração, eu lembro, sei lá, de rádio, Fiore Giliotti, tenho das antigas, assim... Você tá falando de... o Zé Carlos Araújo, para mim, é uma pessoa, né, sensacional. Sim, sim. Cresci ouvindo ele, né? Naquela época que todo mundo ficava, né, com rádio e tal. Eu nunca fui muito... Eu sempre fui de ouvir muita rádio por ter começado a trabalhar em rádio também e tal. Mas ele, inclusive, ele foi responsável para as pessoas saberem que eu torço para o Flamengo. Uhum. Porque ele sempre falava, aí o Mengão da Milena Ciribelli. Aí um dia ele pediu, Milena, grava aí umas 2 vinhetas falando que você aguarda o gol. Eu falei, tá bom, Zé Carlos, olá, Zé Carlos, quero ouvir você falar o golão do Mengão. Aí pronto, aí depois que essas vinhetas foram por aí, todo mundo passou a saber que antes não podia, né? Não se falava. Não se falava. Tanto que o Galvão, outro dia eu contei pro Galvão isso. A coisa que mais acontecia comigo, as pessoas, porque todo mundo acha que você sabe de tudo da vida de todo mundo. Muita coisa a gente sabe, né? Aí ficava assim, Galvão odeia o Flamengo, né? Sempre fala isso comigo. Eu falei, por quê? A gente vê na narração, ele deve ser corintiano, porque ele odeia. Mas ele fazia para disfarçar. Sim. Então, às vezes, ele dava umas, né? Porque ele é flamenguista, né? Ele mas só quando o filho dele falou, porque ninguém sabia. Tá, sim. Porque ele nunca falava. Acham sempre que você, talvez, né, não seja imparcial como deveria, então não fala. Mas eu acho que não, acho que, sem saberem, uma vez um telespectador falou, você é Flamengo, né? Aí, isso, telefone, às vezes ligavam pra gente, né? Hoje tem redes, né? Sim. Aí eu falei, o seu sorriso é mais alegre quando você fala do Flamengo. Então, as pessoas podem achar milhões de coisas. Mas a gente tem esse equilíbrio. Agora, na televisão, Galvão, para mim, é sensacional. É nota 10. Eu acho que tem grandes outros profissionais, gosto do Luiz Roberto, do Kleber, enfim, tem muita gente boa. Mas o Galvão o Galvão. Né, cara? É demais. Eu acho que Aliás, a gente está convidando ele, eu apresentei um evento, olha que honra. Milena, você vai me entender muito bem, assim, como eu estou honrado de ter você aqui hoje, feliz e emocionado. Uns meses atrás, qual que era a ideia? Eu apresentava o evento como MC, de um evento lá no Beira Rio, em Porto Alegre, e aí 6, 7 mil pessoas, estava super animado, legal. E aí eu chamo o Galvão para ele fazer uma premiação. Só que eu chamo o Galvão, e você sabe que o Galvão é do improviso, e aí ele chegou assim, vai pra onde você vai, rapaz? Fica aqui, você vai apresentar junto comigo. Aí eu fiquei assim, falei, ai, cara, sério? Falei, tá, Galvão. Haja coração, Galvão. E foi uma experiência, óbvio, que pra mim, se eu puder enquadrar esse momento, é maravilhoso. Mas ele foi tão legal, e aí depois deu tão certo, a gente foi tão num flow ali, que eu me empolguei, a gente foi brincando e tal, que a gente tinha que entregar
porque o Alexandre Pires tinha que entrar fazer o show dele. Sim. E tudo, você sabe como é, tudo horário certinho e tal. E não, mas vai falar isso pro Galvão, você sabe. Falei, Galvão, a gente tem que entregar. Não, calma aí, rapaz, ó, deixa eu falar. E aí vai falando. Dá o microfone para ele, mas tirar isso. já é outra história. Mas foi uma honra. E agora a gente está conversando para ele vir aqui também para falar legal. com a gente. Vem sim, Galvão, você vai gostar. E aí, mas assim, vamos lá. E aí a sua experiência de TV Record, como foi? O que você achou? Foi sensacional. Eu devo muito à Record as oportunidades que eles me deram de ir para os eventos. Porque pela Globo, um grande evento que eu fiz foi a Copa da França, em 98. Uhum. Que eu adorei, eu amei. Mas eu tinha um sonho, que filha de pai atleta, né? Sim. Filha de atleta. Uhum. Eu queria cobrir uma Olimpíada como jornalista. Como um atleta que quer representar o seu país, vestir a camisa, né, do seu país, eu queria estar lá cobrindo. E então eu tinha aquele sentimento, eu quero tanto para a Olimpíada e tal. E cada vez que eu achava que eu ia, aí eu não ia, sabe? Aí eu falei, putz, dessa vez eu vou. Uhum. Aí 2009 foi minha última esperança, Pequim. Eu cheguei a falar com a chefia lá, eu falei, gente, eu vou como produtora. Porque eu lembro que foi muito pouca gente. Sim. A nossa mesa de narração era assim, sentado o Luiz Roberto, Kleber Machado, cada um numa posição, cada um fazendo um esporte e passava de um para o outro. Acho que só o Galvão viajou, muito pouca gente, poucos repórteres, e os apresentadores não viajaram. Mas, sabe aquela coisa assim, puxa vida, mais uma Olimpíada e tal. E aí eu falei, eu vou de qualquer jeito. Falei, mas não fui. Aí eu tava triste, né? Tudo bem, trabalhei, foi bem legal ter feito mesmo no estúdio. As pessoas, até da TV, achavam que eu tinha ido, porque a gente tinha um painel gigante lá da Praça lá, Celestial, lá no Pequim, e todo mundo falou assim, nossa, claro era perfeito, que você né? foi. Ficava... Então, eu vi você na praça. Colegas lá de dentro. Eu falei, não, gente, eu não fui, eu estava no estúdio. Mas foi sensacional de qualquer jeito. Só que quando a Record comprou as Olimpíadas de Londres, em 2012, eles estavam fazendo a equipe deles de esporte e me chamaram. A gente quer que você seja âncora e tal. Eu falei, sério? Vai botar no contrato que eu vou? Não sei o quê. Falei, e aí foi muito melhor do que eu imaginava. Por quê? Eu entrei em 2009, logo depois das Olimpíadas eles me pegaram, porque a gente já queria começar a fazer umas coisas. Então eu fui para o Canadá. Eu fiz matérias especiais com o César Cielo, que nessa época ele treinava nos Estados Unidos, em Auburn. O Canadá ia sediar os Jogos de Inverno, que a Record também tinha comprado. Eu não imaginei que eu ia numa... Caramba, sabe, eu queria ir nos Jogos de Verão, foi fui nos Jogos de Winnipeg, Inverno também. Não, Vancouver, 2010. E aí eu falei, poxa, fui logo viajando, né, para fazer matéria para os Jogos, que seriam em seguida. Então, em 2009 já comecei, fui para os Estados Unidos fazer o César Cielo, fui para o Canadá fazer já os preparativos para as Olimpíadas em Vancouver, enfim. Então, assim, abriu também um espaço. Naquele ano eu quase não fui para casa. Eu tinha filho pequeno, mas foi meio complicado. Eu falei, gente, aí, não, você tem que ir. Aí, beleza. Aí eu lembro que depois dos Jogos de Inverno, teve Medellín, na Colômbia, Pan-Americano. Jogos Sul-Americanos. Depois teve em Singapura, nós fomos para Singapura. Caramba! Que maravilhoso, é um lugar incrível, mas né? do outro lado do mundo, né? Você parece que nunca mais vai chegar. 50 horas para chegar lá. 50 horas para chegar. Mas foram os primeiros Jogos da Juventude, então foi muito legal. Entrevistei a Helena Zibaeva, sabe? Sim, sabe? Caramba, e acesso o Sergei total. Búbica, que meu pai era fã, eu falei, caraca, eu tô Sergei, que demais. Então, assim, muita gente... foi muito especial isso tudo. Depois disso, ainda fomos embora a Record não tivesse os direitos de transmissão, a gente fazia a cobertura, né, de comportamento, geral, tudo mais, geral, na Copa da África. Tá. Então, outro dia alguém me mandou um vídeo tão bonitinho, eu entrevistando o leão, né, aquelas coisas, andando de elefante, mas coisas também que eu não imaginava. Então, foram tantas coisas bacanas. Depois fomos para Pan-Americano em Guadalajara, enfim.
foram tantos eventos bacanas que eu realmente abriu assim a minha cabeça, porque viajar já é muito bom, né? Sim, E claro. você ainda viajar trabalhando, você tem E uma com um noção. trabalho com esse acesso e com É, essa toda. é. É muito legal. Não, foi sensacional. Foram experiências muito boas. Maravilhoso. Agora, voltando a 98, foi uma experiência amarga um pouco, você acha? Assim, tô dizendo de. Então, para trabalho, como eu tinha o sonho de trabalhar fora do Brasil, Aham. foi maravilhoso. Tanto que a direção dizia, olha, vocês já ganharam a Copa, trabalhando. Isso antes de chegar à final. Ou seja, só faltou a nossa medalha Pois é. para, né, referendar isso tudo. Aham. Mas foi sensacional, porque Claro, foram experiência. experiências incríveis. E aquela época não tinha celular, então tinha uns perrengues, né? Aham. Porque você tinha que receber, às vezes, a pauta de manhã, às vezes acontecia alguma coisa, tentavam te achar e não te Caramba. achavam, sabe? Tinha umas coisas muito doidas. Uma Ah. vez eu estava dormindo, eu lembro que nessa época era Mônica Waldvogel que fazia o jornal à noite, e ela machucou o olho. E eu estava dormindo porque eu acordava cedinho para fazer o Bom Dia, né, os links do Bom Dia na rua. Aí eu estava dormindo, Milena, Aí fui eu, todo mundo saindo do IBC e eu com aquela cara de sono, de uniforme, voltando para fazer, por causa do fuso, né? Era muito mais tarde. Então, essas coisas legais que eu me lembro com carinho, Sim. porque foram sensacionais. É né? que teve Toda o caso Ronaldo também, né? Bem nesse ano, né? Foi. Né? Foi, né? Foi nesse dia que você quer dizer, né? Foi nesse dia. Pois é. Bem nesse Mas dia. mesmo assim foi maravilhoso. 98 foi assim, nossa. Prepara o corte, Milena Ceribelli diz, foi maravilhoso. Ronaldo. 1998. Mas ficou um clima estranho, né? Com essa história do Ronaldo, tudo isso que aconteceu lá, né? Até hoje esse assunto está em evidência. Eu entrevistei o Tino Marcos para um podcast que vai ao ar também. Uhum. E aí, ele, como um repórter que está por dentro sempre, De tudo, né? Sim. Dentro do que está vivendo a seleção. Sim. Mas ficou tudo muito, assim, esquisito mesmo, porque a sensação é que realmente não tinha jeito. Uhum. Ele não estava bem, mas ele queria jogar. Sim. Né? Então, como que iam dizer para ele? O Zagallo mesmo falou, como é que eu vou dizer para o cara que é o nosso the best lá, você não vai jogar? Enfim. E, então, acabou tendo esse descontrole, digamos, né? Porque eu acho que a equipe toda ficou abalada psicologicamente. Sim, claro. E aí não deu ruim. Deu ruim. Mas deu bom para a França, porque foi muito engraçado. Eu sempre digo que eu acho que os franceses acordaram para o futebol realmente em 98. Porque um dos meus trabalhos era fazer Povo Fala. Uhum. Eu ia para a rua. E eu me lembro que no início, quando eu cheguei lá em Paris, no início eu perguntava para as pessoas, o que você está achando de vocês sediarem a Copa? Copa? Não sabia. Coupe du Monde, né? Porque eu aprendi as palavras em francês para falar Coupe du Monde. Então, no início, as pessoas não sabiam. Aí a coisa foi indo, os motoristas de táxi, todo dia eu pegava táxi, aí os motoristas falavam para mim, o Brasil vai ganhar, o Brasil vai ganhar, o Brasil vai ganhar. Aí foi indo, a França foi chegando. A França está chegando. Aí no final, e no tanto que no dia, né, da final, eu estava na rua, a gente no Champs-Élysées, eu falei, gente, vamos embora, que os franceses ficaram, né, agora enlouquecidos porque ganharam. Ninguém imaginava que ia chegar tão longe ainda ganhando. E aí eu falei, vamos sair porque o negócio tá ficando feio aqui. Tava todo mundo meio subindo em cima do carro, sabe? Imagina, o senhor sabe que é brasileiro, embora os franceses gostem, mas vão querer de repente zoar, né? Sim. E aí a gente saiu. Mas foi tudo sensacional, foi um dos trabalhos mais emocionantes assim, da minha vida. Que legal. Eu fico imaginando esses franceses aí, né, assim, que não sabiam da Copa, sem entender o que está acontecendo, que tem esse monte de gente aqui para tudo, que é esse monte de gringo. O que está acontecendo? Eles despertaram mesmo, Eles né? despertaram depois disso, porque viram que podiam, né? Hoje a França é uma potência, né? Um nome forte para essa Copa, que só Deus sabe o que vai acontecer. Hoje os franceses sabem quando é Copa. Então, eu quero falar dessa Copa, óbvio, né? Qual Copa? Essa que tá vindo. Essa que tá vindo. Porque, mas antes disso, tipo, quando eu falo assim, de você estar sempre atualizada e tá mesmo, a gente percebe isso, né? De que você estuda, como é que você faz? Porque assim, você teve também a experiência do Milena Mil, né? Também. Então, eu resolvi porque eu queria um espaço, um canal, que eu pudesse colocar coisas que eu gosto. Por exemplo, eu fui bailarina quando era criança e tal. Queria ter seguido a carreira, mas não deu para seguir. E aí eu falei, poxa, eu quero botar uma matéria com o nosso número 1,
que estava indo para a França, que ganhou uma bolsa lá e tal. Eu fiz, foi até legal a matéria, mas era uma dedicação que eu não estava conseguindo ter, porque eu trabalhava nessa época na TV, então minha prioridade sempre foi a TV. Sim. O canal, mas eu tinha esse sonho de ter um espaço para falar de outras coisas, falar de poesia, que eu gosto de escrever também, de outras coisas. Aí eu falei, muito difícil. Aí eu dei uma parada no canal, eu ia fazer podcast na época e depois também por alguns motivos acabei não fazendo. E aí eu deixei o canal um pouquinho de lado. Mas todo mundo tá falando reativa. Eu também vou falar, reativa. Reativa, menina. Ó, mais 2 aqui falando para reativar. Eu tô agora com os projetos, eu vou começar a trabalhar na Massa, Sim, né? Então, na Rede Massa, estamos começando. E a gente já vai começar a fazer, né, os boletins e tal, para fazer a cobertura durante a Copa. E serão 4 boletins diários, né? E quando tiver jogo do Brasil, a gente vai estar ali no estúdio, numa resenha, de preferência presencial. Se eu estiver no Rio, estiver em outro lugar, eu vou entrar e tal. Mas a gente sempre tentando, né, atualizar as pessoas, tentando passar um pouco aí de uma energia positiva que a gente quer puxar também da nossa seleção, tomara, né? Você acha que Neymar vai? Então, eu tô achando que sim. O que você acha? Eu não sei. Eu gostaria. Se você me perguntar, eu sou fã do Neymar. Eu acho que ele ainda é o nosso the best, é o nosso melhor jogador. Tecnicamente, eu acho que ele é fantástico, ele é genial. Então, ele realmente pode resolver em muitas situações. Agora, tem que ver, né? Foram 44 lesões, 5 cirurgias. Caramba, é muita coisa. Eu também estava fazendo um podcast com o Atilson, eu falei, gente, um atleta, né? Vocês, ex-jogadores, que passaram, às vezes, por uma lesão mais séria, 2. Imagina 44. 40 é muita coisa. 44? 5 cirurgias. Eu não sabia disso. Você se recuperar realmente, né? Voltar aí, sei lá, os feixes de músculo, tudo que, né, nervo. E o Atilson não teve muita lesão, né? Eu não lembro de tudo que ele já teve, mas ele teve. Então, assim, é o que eu estava buscando, era essa resposta. Eu falei, gente, se uma lesão já é complicada, imagina muitas lesões. Todos os atletas, é o que o atleta fala, né? Todos se machucam, quem está em alta performance, não tem jeito. Eles até falam, né, que a dor faz parte do uniforme do atleta. Né? Né? Tem que fazer. É o próprio Ronaldo que a gente está falando, né? O que esse cara viveu, né? Coitado, né? Lembra o joelho e tal. Foram 3 quem? O Atilson foram 3? A produção aqui está falando que o Atilson teve 3 lesões. Aliás, então, esse lance da informação do furo, como trabalhar com o furo hoje, em tempos de internet, que todo mundo está o tempo todo falando? Então, é difícil, né? É difícil. O furo dura menos tempo, né? Agora, do dia seguinte já é notícia velha. Não, 5 minutos depois já todo mundo já postou, já falou. Tem a imagem já. Já tem imagem, já tem tudo. É porque hoje em dia, qualquer pessoa que está no celular pode virar um repórter, pode, né? Mas aí tem a questão da credibilidade, né? Se eu vejo a Milena Ceribelli falando, então ele fez o gol. Sim. Então isso aconteceu. Sim. Se é um vídeo que eu recebo, não sei se é IA, se é... Não é. Hoje em dia ainda tem isso, tem que tomar cuidado. Hoje em dia tem até vídeo que é os bonecos dando as notícias e não tem muita credibilidade. O que você acha disso, Dudu? Pois é, né? Então, alguns fui eu que fiz, mas eu também não me dou. Quando chega um vídeo meu, eu não dou credibilidade. Mas você acha que o boneco merece credibilidade? Devia ter mais, né? Estamos batalhando por isso, né? A classe, né? Jornal, podia fazer, né? Um jornal de bonecos aí, uma ideia. Olha aí, tinha a TV Colosso, TV Colosso, maravilhoso. Convivi muito com a Priscila. Maravilhoso. Era sensacional. Nos tempos antigos, a Vila Sésamo. Vila Sésamo. Ei, Enio, quero biscoito. Você lembra aí? Claro. Você gravava, o seu estúdio era do lado da TV Colosso, assim? Você passava por ele? Eu passava. Uau. Eu encontrava. De vez em quando a gente queria fazer uma cabeça aí, faz pra gente. Aí a Priscila fazia. Às vezes só a voz da narradora. Gente, eu tô uma pessoa do Gilmar, gente, que honra. Gilmar. O Gilmar era o cachorrinho repórter, né? Pra quem não sabe, Gilmar. E pra quem não sabe, TV Colosso era um programa da Rede Globo, tinha muito de boneco, né? Que é igual o TP, né, Wally? Tem pessoas que não... Eles vieram aqui, mas em casa aqui, ficaram aqui um tempo e tal, eles estavam em cartaz aqui do lado. Eles estão fazendo show? Estão fazendo show. O musical da Priscila, gente, maravilhoso. E são eles ainda? São eles, os mesmos.
Que legal! É Pô, muito... que bacana. maravilhoso, Eu maravilhoso. vou adorar, eu vou adorar. Duda, você tem Nós temos aqui um quadro, rolava muito na TV, Milena, o telefone sem fio? Porque Não. aqui na casa do Wally Santana, não foi uma pergunta né, figurativa, só para puxar o assunto. Porque aqui na casa do Wally Santana rola o telefone sem fio, gente. Que é o quê? Aqui é uma casa, né, Milena? Aí eu passo o nosso telefone fixo para alguns amigos que podem ligar e eu falo, hoje a nossa entrevistada é muito legal, que é a Milena Ceribelli. Aí quem tem interesse de fazer pergunta, tá com o nosso número. Aí pode ser que a pessoa ligue, mas pode ser que não ligue também. Então, às vezes toca, às vezes não toca. Porque às vezes demora pro pessoal da produção achar o negócio, o efeito sonoro, né? Lembra do Didi Mocó falando que isso aqui é da Globo e não é... O nosso aqui é realmente... não tem nem... chama telefone sem fio, porque não tem mesmo fio, tá desligado. Mas ó, ele toca, gente, ó. Tá tocando, calma aí. Esse literalmente sem fio. Eu atendo? Atende, calma aí que eu vou achar aqui. MBZ, tá aqui. Ó, a pergunta vai sair aqui, é uma tecnologia Não, mas pode atender, Milena, pode atender e escute. Pode atender. Alô? Oi, Milena, tudo bem? Que honra falar com você, prazerzaço, adoro seu trabalho. Aqui é a Mariá. E a minha pergunta para você é, você tem uma carreira maravilhosa de 40 anos de carreira, a maior parte deles na televisão, né? E hoje em dia a comunicação, a mídia, os veículos de comunicação, eles sofreram várias mudanças, né? Chegaram novos veículos, novas formas de se comunicar, de se colocar nesse lugar. E eu gostaria de saber, emocionalmente, como que foi essa mudança toda dessa atualidade que está acontecendo para você? Então, eu não sou aquela pessoa super internautica. Eu não sou aquela que fica nas redes o tempo todo, que fica zapeando, que fica, sabe, navegando. Não sou. Eu sou de entrar, de pesquisar e tal. Mas eu vejo de uma forma muito positiva. Eu lembro que na época da TV, a gente tinha, eu queria pesquisar sobre alguém, ou eu ligava para o meu pai, se fosse de esporte, porque ele sabia tudo. Pai, fulano de tal. Milena, fulano de tal fez o tempo de 1 minuto, não sei quanto, não sei o quê, em 1000, não sei o quê. Era assim. Então, ele era meu Google. E quando ele não era um assunto que ele dominava, que não era esporte, e a gente tinha que pedir ao SEDOC para poder fazer a pesquisa. Aí demorava, sei lá, 2 dias, dependendo do que fosse, para você estudar aquilo e fazer uma entrevista. Hoje... Aí, ó, a gente não estava na dúvida, ele vai lá, pronto, já tem a resposta. Então, isso... Continua aqui. Então, Maria, isso agiliza muito a vida, né? Não tenha dúvida que isso agiliza muito a vida. Então, eu sou a favor, só que eu não sou uma pessoa que, assim, domina totalmente, sabe? Não. Se aí você me pedir para fazer alguma coisa aí mais difícil aí no computador, agora o celular, hoje em dia a gente trabalha no celular, faz tudo, mas como eu sou de rádio, eu comecei em rádio, até hoje eu ouço. Se eu estiver no carro, por exemplo, eu demorei muito a trocar de carro, porque meu carro tinha CD. Eu fiquei... Eu tiro ou não? Pode. Maria, peraí que eu pode vou... tirar. Fica aí. Maria, fica na linha. Fica na linha, Maria. Fica na linha. Maria, fica na linha, porque a sua ligação é muito importante para nós. Tá, fica aí, ouve aí. E aí, eu demorei a trocar de carro, fiquei com o carro anos e anos. Por causa do CD. Eu falei, gente, os carros não tem mais CD, eu gosto de CD. Eu gosto muito, eu tenho uma coleção de CD. Você tem CD ali também, claro, né? Um monte. Uma coleção de CD. Então eu falei assim, cara, onde é que eu vou ouvir isso? Então eu ouvia no rádio, adorava. Mas assim, o seu mecânico falava, estava na hora de trocar de carro, e você explicava para ele o negócio de CD? Digamos que eu tive que chegar a essa conclusão, porque eu fiquei parada no meio da ponte Rio-Niterói, às 11 e pouco da noite, e o reboque levou a gente para a Avenida Brasil, eu e uma amiga minha. Aí eu falei, acho melhor trocar de carro. Acho que agora deu, né? Acho que agora já deu, vamos trocar de carro. Eu estava insistindo. Mas o problema do carro mais velho é isso, né? Que pode dar um problema do nada. E aí, né? E aí, enfim, aí eu me desfiz do meu CD player, que era maravilhoso. Mas você foi atrás de ter um CD player no seu carro mais novo, né? Ainda tem quem venda, não tem? Eu troquei, mas agora não tem mais. Agora tem, escolhe aí, você pode fazer sua playlist. Eu falei, eu não quero fazer playlist. Eu quero ligar o rádio e ser surpreendida. Eu gosto disso. Cara, essa música que eu não ouço há tanto tempo, aquela lá, pô, eu gosto disso, entendeu? Isso é legal demais. Eu acho que é legal você fazer uma playlist, eu penso assim, para fazer uma festa. Oba, só tem música que eu gosto. Oba, então tudo que eu escolhi.
Agora, no dia a dia, eu sou assim, eu gosto da surpresa. Mas sabe o que é legal? A gente tem o Momento U4M, que é uma escola aqui de música, e te perguntar qual que é a sua música favorita, o que você ouve? Ai, eu tenho um gosto tão eclético. Pode desligar que a Maria já... Só agradecer a Maria. A Maria Ruibal, ela é palestrante, ela é mentora e ela trabalha com o Neymar. Olha que engraçado. Olha que exatamente. Então, Neymar, sei que você está vendo a gente também. Viu, Neymar? Estamos torcendo por você. E a Maria também é referência, gente, em comunicação. Precisamos de você. Tem mais perguntas? E aí? Tá. Ao vivo. Tá na linha pra gente. Tá na linha? Pode até responder pra ela. Pode ficar aí que tá Quem é? no ar. Tá bom. É a Kim tá na linha? Quem é agora? Quem tá na linha? Kim? Ah, Kim? Mas ela tem microfone aí? Tem? Ah, ela tem microfone, mas será que ela vai ligar, gente? Então, por favor. Olha aí, gente! Olha lá, continua tocando. Eu já atendi, gente. Ô, produção. Ô, produção. Oi. Eu sou a Vanessa Kim. Como é que você vê a questão hoje do papel do jornalista como criador de conteúdo e o papel dele como jornalista de veículo? Porque em algum momento eles se confundem, no sentido de que às vezes o jornalista pode se destacar mais do que o veículo e assim por diante. E como é que você vê essa criação de conteúdo para a profissão do jornalista? Porque hoje ele tem mais liberdade. Como é que você vê o cenário hoje da profissão do jornalismo? Então, vou desligar já que você está ouvindo. Eu acho que sim, o trabalho do jornalista é fundamental. Né? A gente está ali para mostrar, para apresentar, para denunciar, para alertar, enfim, uma série de tarefas que eu acho que um jornalista tem. É uma função muito importante na sociedade, eu acredito muito nisso. Eu não me considero aquela jornalista raiz, eu não pensava em fazer jornalismo. A vida foi me levando para isso. Tanto que eu comecei como radialista, né? Eu fui para a televisão, comecei a fazer entrevista, falei, acho melhor fazer jornalismo. Vou fazer publicidade. Comecei a estudar, me formei até, sou publicitária e jornalista. Mas depois eu falei, não, vou fazer jornalismo, que eu acho que é o que realmente vai resolver. Na UFF? Na UF. Na UF, né? Na UF em UFF, Niterói. Fiz as duas. Porque lá a gente fala mais UF. E aí eu fiquei, né, nessa área do jornalismo, mas eu não acho que eu sou aquela jornalista que eu vejo colegas, né, que são aquele raiz mesmo, não, preciso, né, o Jô Soares usava o carrapato de serviço do fato, né, aquela coisa de fazer qualquer coisa. Não, fulano quer dar entrevista, não quer, não, beleza, respeito, não sei o que, não vou ficar ali e tal. Mas já me peguei em algumas situações tentando um pouco mais, porque isso acaba entrando na gente como uma necessidade para você levar a informação, levar a notícia e conseguir, né, o que você quer. Hoje, você estava perguntando, né? Eu acho que nas redes sociais nós temos mais liberdade. No momento, eu não estou fazendo TV. Então, eu abri um espaço no meu Instagram, nas minhas redes. Na verdade, eu gosto muito do Instagram porque eu gosto de imagem. Então, eu gosto de foto, eu gosto de vídeo. Então, eu boto no Instagram, duplico para o Face e tal. Mas eu hoje me sinto mais tranquila de dar uma opinião, sabe? Porque a gente, quando você está num veículo, você tem que seguir, claro, a linha daquele veículo, uma certa a linha cartilha, editorial daquele, né? Então você não pode sair daquilo. Claro que eu acho ótimo, a gente sempre foi proibido de falar de política. A gente era proibido de responder mensagem de família. Até isso, né? Vocês sabem a quantidade de briga que deu em grupos de... Poxa, né? claro. Meus amigos de, sei lá, 30 anos de amizade, brigaram por causa de política. Então, eu achei ótimo quando eu entrei nesse universo e eu via que, não, jornalista é proibido de falar. Nem quero, entendeu? Porque eu não quero dividir. Eu não gosto de dividir, eu gosto de agregar. Claro. Não gosto de nada que você, sua religião é melhor que a minha. Então, eu não tenho religião, sabe? Acredito em Deus e isso aí. Então, eu não quero nada que as pessoas falem, vai a segregação. Ah, não, você para o lado, não, que nem, né, mulher para cá, homem para lá. Não, vamos juntar a galera, porque eu acho que isso tudo vai somar. Eu acho que dessa forma a gente vai crescer. Trocando ideias, trocando informações e tal. Então, nas redes hoje, eu sou mais intensa, tanto que eu estou ganhando mais seguidores. Eu fiquei muito tempo paradinha ali, porque... a prioridade é a TV, vamos fazer as coisas na TV. Aí você acorda cedo, você vai para a TV, você se arruma, você grava off, você apresenta o programa, você sai, você vai... Então, é muito tempo para você chegar e falar, não, eu vou me dedicar, por isso que eu parei um pouco o canal, eu vou fazer só isso. Não,
Eu hoje posto a hora que eu quero. É bom ter um horário? Já me ensinaram isso. Mas ontem, jogo do Flamengo, eu esperei acabar, vamos falar do Flamengo. Né? Sim. Eu não sei quando vai exatamente, bom, mas enfim, né, uma contusão de um atleta, então é uma coisa importante para ser dita. Então você vai falar logo. Mas eu botei na hora que a gente acabou de fazer. Sim, né? sim. Enfim. Então é isso. Acho que hoje em dia todas as redes, todos os espaços que a gente tem de comunicação são muito importantes, porque eles vão somar. Antigamente você só dava furo, naquela hora que você perguntou do furo, eu acabei não respondendo. Quando você dava um furo, geralmente era rádio. Rádio que dava furo. Sim. Por quê? Na televisão você tinha que preparar, vai para o estúdio. Isso aqui, tem toda a burocracia televisiva. Assim, já vi muita gente bem preparada chegar e falar, olha, mas você tem que passar as coisas. No rádio você já chega, já abre o microfone, já vai lendo enfim, a notícia que está chegando pelas agências. E eu me lembro que o primeiro furo que eu dei foi logo no início da minha carreira. Ben Johnson tinha sido pego no doping. Então fizeram eu estava fazendo os boletins de Seul, foi meu primeiro trabalho. E aí o diretor chegou correndo, Mauro Costa chegou correndo. Milena, atenção, no intervalo, atenção. Caso de doping do canadense Ben Johnson, não sei o quê, 100 metros, blá, 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 blá. E aí ele me deu o papel que chegou para ler. Mas sabe quando vem com aquele defeito truncado, que as palavras vêm pela metade? Eu falei, peraí, eu não estou entendendo nada. Fala o que foi. Isso sim, 1 minuto antes de entrar no ar. Então ele falou, beleza, Milena, atenção. Gente, atenção, acabou de acontecer. Caraca. E aí eu fui, ganhei meu espaço. Todo mundo falou, nossa, ela segurou a onda ali, sozinha, ao vivo, novinha, começando minha vida. E aí, graças ao meu pai também, atleta, que me ensinou muita coisa, né, de corrigir. O que te deu mais segurança para isso também. E de corrigir números. Não, esse esporte é assim que se conta, isso aqui, não sei o que, isso é 10º, isso é 100º, enfim. Então, eu cheguei lá e pude passar o recado, mesmo tudo, né, nessa corrida, essa doideira. Mas, voltando, né, a história eu falo muito, gente, deixar... Mas isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E é muito bom te ouvir. É muito bom te ouvir. Eu falo, tem que chegar e falar, chega, dá um tempo. Se quiser água, tá? Água, eu vou querer mais água. Porque eu já estou bebendo, eu estou até economizando aqui, porque já tem um pouquinho. Aceito. Vem cá, só para perguntar, você toca? Eu tô aprendendo. Então eu tô assim. Então você não vai tocar agora. Você tá aprendendo. Tô fazendo lá, mas eu tive a honra de tocar aqui com o Derico. Derico, então, cara... então você já toca. Se você tocou com o Derico, você já toca. Então ele toca. Foi me cobrindo. Então toca pra mim, vai. Eu vou tocar. Então toca pra mim, eu gosto. Ixi, Maria. Eu adoro. Você viu que resposta? Você tem certeza, ô Milena? Tem certeza? Gente. Vamos ver, depois. Vamos ver. Né? Depois que ela pediu com essa delicadeza toda, né? Vou tocar uma clássica, vai. Quem vê pensa, é a única que eu sei. Olha aí, tá vendo? Eu nunca imaginei que ia tocar sax para Milena Ciribelli. E é uma das músicas que eu mais gosto. É mesmo? Minha mãe sempre cantou desde que a gente era criança. E eu canto também, né? Então você canta. Você, então vamos nessa? Desde o começo? Vamos, vai. Caramba. Peraí, água. Preciso de água. Para preparar a voz, maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, porque o que a gente faz é aquecer, né? E fazer... Vamos. Agora, gente, em primeira mão, Varley no sax e Milena na voz, gente, em primeira mão, vamos que vamos. Vamos nessa? Não sei porquê, bate feliz quando se vê e os meus olhos ficam sorrindo. E pelas ruas vão
sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem. Ai, que lindo, gente! Ai, gente! Uau, isso foi muito icônico, gente. Obrigado. Ai, meu Deus do céu. Obrigado. Foi bom, foi bom. Maravilhoso. O tom tá um pouco alto pra mim, mas tudo bem. Eu encarei, né? Já tava lá. Maravilhoso. E você canta muito bem, né? Eu gosto de cantar. Uhum. Eu comecei cantando. Antes de ir pra Rádio Fluminense, eu cantava com meu irmão. Meu irmão também, quando começou na música, a gente tinha uma banda, né? E se apresentava lá em Niterói, né? Caramba. Festinha, enfim, na ABB, né? Que meu pai era do Banco do Brasil, então a gente era sócio, então ia pra ABB. Do clube ali da ABB. Então, cantava muito lá, né? Qualquer festa, chama o Marvel e a Milena. E aí eu gostava muito, mas por incrível que pareça, eu era muito tímida. Uhum. Então, para ficar ali no palco, as pessoas me olhando, eu hoje posso falar para um estádio cheio. Cheio, sim. Tudo bem. Com tranquilidade. Mas cantar ainda dá um pouco mais de friozinho no estômago. Mas hoje eu já melhorei bastante. Caramba. A gente faz muito show no Beco das Garrafas, lá no Rio. Uhum. O Beco das Garrafas é o reduto da Bossa Nova, né? Eu tocava lá com o Tom Jobim, onde a Elis Regina começou. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Então é um lugar assim também icônico. Sim. E a gente faz muito show lá. Todo mês tem show lá. E aí, agora, eu já não fico mais nervosa. Outro dia ele falou, Milena, quer ir lá dar uma canja? Era um dia que eu não ia poder. Eu falei, meu compromisso foi desmarcado, eu vou. Aí ele, faz 3 musiquinhas. Eu acho que eu fiz umas 15. Entendeu? Então eu já não fico mais nervosa. Ele fala, vamos fazer tal. Mas é maravilhoso. Eu fiquei agora para tocar, porque eu não estou ainda aprendendo. E aí vou, e aí Milena Ceribelli fez cantar junto. Não posso errar e tal. Mas nossa, caramba, que bom. Ai, obrigado. Sabe que eu te pedi um favorzão? Um favorzão assim. Imagina que a gente está na Fluminense FM. E que a gente tem que anunciar que vai começar o podcast A Casa do Arley. E aí, como que você anunciaria e faria isso numa narração, assim? ZYD 470, Rádio Fluminense FM Estéreo, 94,9 MHz, Rio de Janeiro, maldita. Hoje, nós teremos a estreia da Casa do Arley. Olha, gente, vai ser sensacional. Teremos entrevistas, bate-papo, até música. Você pode até cantar com o Arley, ou seja, vocês não podem perder. Vai ser sensacional. Que honra! Uou, gente! Que honra, que maravilha! Nossa, Wally, ela liga e desliga a voz de locutora, Wally, adorei isso. Mas eu liguei mais, você viu? Que eu tô falando mais assim, que a minha voz é uma voz, né, cheia. Mas na hora de falar prefixo e tudo, aí você acaba botando aquele lugar mais, né, ZYD, aquela coisa mais locutora mesmo. Que delícia. Isso aí, Wally. Na televisão você não faz tanto, porque você não pode ficar impostando na televisão. Tanto que muita gente que sai do rádio e vai pra TV tem que se adaptar para não ficar aquela coisa... Senão você parece que você está ouvindo, né? Vendo o rádio, né? Assim, nossa, deixa eu te fazer uma última perguntinha, tá? Ele já levantou a mão, que a gente tem um código ali de quando... Pode falar, cara, sem medo. Mas é que é tão gostoso, né, assim, falar contigo. Não, eu falo pra caramba, né? Então, e é uma honra falar contigo. Agora, deixa eu te perguntar, falam muito que você tem parentesco com a Renata, ou não? A gente é primo. Vocês são primos. A família... só que o pai dela foi registrado errado, foi Ceribelli, por isso que tem gente que fica na dúvida. Ela é Ceribelli, você é Ciribelli. É todo mundo Ciribelli. Apenas foi o registro que saiu errado. Mas a gente é prima, sim. Que legal, que legal. Mas sempre foi muito unidas ou não? Não, a primeira vez que ela teve lá na Globo, ela fazia, acho que aqui em São Paulo, na Globo ela fez TV Cultura também, acho. Era Cultura, né? E Vitrine, pode ser Vitrine. E aí eu me lembro que ela teve lá, quando ela me encontrou, ela... Prima, nós somos primas. Eu falei, ai, que legal. E a gente não se conhecia pessoalmente. E aí, alguns anos depois, ela foi trabalhar na Globo e hoje ela é um ícone, né? Sensacional. Calma aí. Vocês são primas, mas vocês se conheceram primeiro pela TV e depois... Na TV, foi. Isso é incrível, Wally. Mais longe, né? E a família italiana foi uma parte para Minas, uma parte para o Rio, uma parte para São Paulo. Então, né, deu essa dividida. Então...
não teve muito contato. Mas foi engraçado porque até hoje todo mundo troca, né? Me chama de Renata e chamam ela de Milena, muitas vezes. E aí, engraçado que quando eu saí da Globo, eu falei para ela, encontrei com ela tipo um ano depois, eu falei, Renata, agora ninguém mais confunde. Ela, não, Milena, é pior. Olham para mim e falam, Milena, cadê a Renata? Mas porque é um sobrenome muito marcante. É muito marcante, graças a Deus, né? Continua forte. E ela também, né? No Fantástico. Outro dia está mostrando muito de E é legal, porque está no sangue mesmo, de serem ícones na comunicação. Interessante, né? A filha dela também é boa nisso, né? Também tem podcast, enfim. Tá no sangue da família Ciribelli aí, eu acho. Bom demais, a bom comunicação. Demais. Duda, quer falar mais alguma coisa? Então, né, gente, agora que estamos quase no fim, é aquele momento que sempre que você vai na casa de alguém, né? Qual que é o momento que não pode faltar quando você vai na casa de alguém? É o momento do Fica Vai Ter Bolo, gente, porque vai ter. Eu tô preparando um bolo aqui pra Milena, então é o momento do Fica Vai Ter Bolo. Você me ajuda aqui, Valei? Ajudo, cadê? Vamos pegar aqui. Tem aí? Vamos pegar aqui. Isso aqui. Você põe num saco? Né? Abre do saco. É uma tática. Aqui é em casa mesmo. É comestível. Na realidade, é um presente que a gente fala assim, quando você vai na casa de alguém, o que você gosta de ganhar? A gente fez uma votação. Aí a gente fez, sabe o que é mais legal quando você chega na casa de alguém? Tomar um chá, tomar um café e comer um bolinho de fubá. Então é de coração. Eu amo fubá. Olha, é isso aí. Não pode faltar, né, quando você vai na casa. Olha que lindo, E fiquem à vontade aí, gente. Preparamos para isso mesmo. Bolinho de fubá, então, de presente para você. Amei. E tem mais coisa, né, Duda? Temos sim, a gente preparou um presente. Agora, o que a gente tinha falado, calma, eles são comediantes e tal, mas tem a ver. Porque é mais simbólico do que um presente. Mas quando a gente vai na casa de alguém, eu acho que é um presente útil. A gente pensa, o que a gente vai dar? Porque todo podcast dá aquela caneca. Daí fala, não, é um presente da casa, é esse. Eu garanto pra você que a embalagem é mais bonita que o presente, mas é de coração. Não, mas é presente, gente. Eu amo ganhar presente. Então, presente, pra mim, qualquer presente né, dado com carinho, eu acho que já é... Com muito carinho. Já funciona. Já cumpriu o papel dele. Peraí, deixa eu ver se eu consigo puxar daqui. Qualquer coisa pode rasgar. Não, o negócio é a força pra rasgar isso aqui. Ou seja, você vai na casa de alguém, aí você vai pegar um pouco da comida que você comeu, e aí, como ele me deu bolo, eu já entendi a mensagem. Eu vou botar um pedaço de bolo para dar para ele, é isso? É isso aí! Obrigada, gente, adorei. Milena, de coração, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por ser quem você sempre foi. Obrigada. Tudo que você trouxe pra gente. Eu me emociono porque é uma honra ter você aqui com a gente. E dizer que eu sinto que esse programa está cada vez mais abençoado, com tantos convidados maravilhosos, assim. E eu não estou falando de fama só, não. Estou falando de tudo que envolve, assim... Aliás, não estou falando de fama mesmo. Estou falando da energia, das pessoas que têm vindo aqui. E você, com certeza, é já um dos meus favoritos. Que tá aqui no coraçãozinho. Que legal. E eu também quero te dar os parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Ficou faltando uma coisa. Eu adoro ventrílocos. E eu gostaria de você ter um boneco aí para me mostrar. Você pega lá, Temos um boneco, olhei. Temos um boneco aqui, olhei. Coldplay, tem? Olhei. Tem é a Cora, né? Não? A Cora... Qual que ele fez do Coldplay? Tem aí? Coldplay é o Plínio, né? Está... Ou anterior, pode ser. Está ali na mala azul, MBZ, no armário atrás de você tem a mala azul. Então vamos lá. E aí esse negócio do Coldplay foi maluco, né? Você sabia quem eu abri o show do Coldplay? Sensacional, gente. Que isso, sabia. Que isso, gente. Isso porque eu abri da banda Alice in Chains nos Estados Unidos. Aí o Chris Martin ficou sabendo. E aí ele convidou. Porque antes foi... Eu tava conversando com o Chris, porque a gente tava... Sabe as meninas do podcast do Vênus Podcast, a Yas e a Cris. Eu tava lá ajudando na tradução. E aí, foi isso? Qual que é a senha? E aí ele falou... Não, é 000, pode abrir. Tem senha? É 000, gente, pode abrir. Hein? Fui arrumar um que tava na mala, caramba. Mas você sempre faz shows assim? Sempre. Aí a gente fizemos no Japão. Você era do CQC, era né? CQC, sim.
Marcelo Tais, grande Marcelo Marcelo. Conheço o Marcelo. Pode ser um Antenor velhinho. Ele também fez o Coldplay. Ele também foi? Também. Sensacional, quero ver. Oh, que fofo. Milena, não acredito. Que prazer estar aqui. Ai, tudo bem. Que honra. Honra minha, Tenor. Tudo bem? Tudo bem. Ela é demais. Eu sou Obrigada. seu fã. Ai, obrigada. Eu sou da idade do Léo. Léo Batista? Léo Batista, Pô, né? que lindo. Lá vem gol. Não, esse era o Vanucci. E aí a gente viajou, a gente viaja por aí fazendo shows e palestras agora, mas fizemos show junto onde, Santanor? Estados Unidos. Olha, Estados Unidos, No Japão. No Chile. E aí estamos viajando por aí, fazendo Que coisas. legal, que demais. Puxa. Milena, sem medo da... É isso aí, seu Antenor. É isso Muito aí, bom. gente. Como é que foi a emoção lá de fazer no Coldplay? Muito legal. Foi muito legal, né, Santanor? Os meninos tocam bem. Dizem que a gente abria, né? A gente abriu o show deles, na realidade, e eles fecharam o nosso. Claro, imagina. Imaginei isso. Mas foi Sensacional. interessante porque foi uma tuitada e lotou o estádio. Tinha 72 mil pessoas. É né? impressionante. Vocês estão com um poder realmente negócio- grande. Incrível. Muito bom isso. Mas é legal porque é a primeira vez que o Antenor aparece nesse programa. É isso Tá aí, vendo, pela Tenor? primeiríssima Obrigada vez por na ter casa vindo do também. Arlen E aí Santana, acaba, né, gente. que o jornalista tá aqui no sangue e eu já tô fazendo entrevista com ele, com a Tenora, coisa louca. E Milena, já que você pediu pelo seu Antenor e se interessa por ventriloquia, nós temos um presente aqui Ah, é? que a gente não tem dado, porque ele tá contado, né? Ele tá praticamente esgotado, né, Wally? São as últimas Se for cópias. o que eu tô pensando, ele esgotou, mas a gente tem esse aí. É Eu isso aí, é a fazia- última cópia, Milena. Eu gostava de Você brincar. pega aqui comigo, Milena? Oi? Daqui, ó. Sensacional. Que, olha, eu costumo ajudar algumas pessoas, né? Olha, Eu os caminhos da ajudei ventriloquia. o Coldplay, fazendo show pra eles. E o cara que escreveu o prefácio é um cara que eu também falei, vou dar um help pra ele. Um tal de Tom Cavalcante. Que também vai Sensacional. vir aqui maravilhoso. Tão maravilhoso, tão Então é um sensacional. presente. Aí tem as dicas de como se tornar ventríloco. Pô, é sensacional. Eu sempre brinquei e como eu gosto, eu falei que eu gosto de fazer vozes. Então, quando meu filho era pequeno, sempre que tinha algum bonequinho, eu ficava fazendo voz para ele. Então já é uma ventríloca. Esses dias, 2 anos atrás, ele me viu num show, ficou sabendo, o Carlos Alberto. Ele falou, vem aqui fazer a praça. E eu tinha brincado, eu falei, nunca vou fazer a praça. Aí eu fui fazer a praça. Foi fazer a praça? Que sensacional. Foi muito legal. Que bom, tá vendo? É isso mesmo. Eu acho sensacional. Eu acho que tem aquela coisa lúdica, é uma mistura de emoções. Você lembra da infância, você lembra, né? É muito legal. Que bom. É legal. Mas, Mia, muito obrigado. Eu que agradeço. Conta comigo e a gente se vê por aí, né? E já sabe o caminho, né? Daqui de casa. Agora já sei. É isso aí, Valeu, gente. Esse foi mais um Casa do Arlen, gente. Então, se você curtiu, você se inscreve aqui no canal, você curte, compartilha, você manda pra quem você quiser e volta aqui semana que vem que vai ter mais Casa do Arlen. Casa do Arlen. E aí, o Brasil tem chance nessa Copa? Chance tem. Se o Neymar for, eu acho que vai ser melhor. Né? Indo bem, claro, estando bem para poder jogar. Mas eu acho que esperança a gente sempre tem. Somos os únicos, né, pentacampeões. Só vamos ter ali no pé, na cola, o único tetra que vai à Alemanha, já que a Itália está fora. Mas, porque a gente acha que sempre tem aquele medo, né? Ai, meu Deus, né? O Brasil é o único penta, mas cada vez que forem encostando, agora a gente tem que tirar logo a Alemanha da frente, né? Se Deus quiser, e torcer para o Brasil caminhar e a gente poder chegar lá, né? Maravilhoso. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. É isso aí. Então, acompanha a gente. Até o próximo Casa do Arlen. Você é o convidado aqui. E olha, convidados ilustres maravilhosos. Tchau, gente. Obrigada.